Então, meninas, eu tentei desenhar uma unha aqui, mas eu sou punk, né? Eu quero mostrar pra vocês o alinhamento da fibra dentro de uma unha quadrada, tá ok? Eu vou tentar fazer aqui o desenho novamente pra ver se vocês conseguem me entender. Vou fazer mesmo sem tá retinha, só pra que vocês consigam me entender, tá? Aqui é a nossa parede lateral, né? Aqui inicia o nosso corpo da unha. Nosso corpo da unha se inicia aqui. Aqui é a nossa borda livre, ok? Eu vou até riscar aqui para vocês entenderem bem onde começa a borda livre, porque nós começamos a alinhar a fibra através da borda livre, tá? Então, eu vou vir aqui, desenho minha borda livre. E aqui a gente vai ter uma ideia de onde começar a alinhar a fibra, tá ok? Por que que eu tô falando assim? Porque muitas meninas alinham a fibra como se fosse no mesmo formato, da mesma maneira, como se fosse para todos os formatos. Só que para cada formato você alinha a fibra de uma maneira. Eu vou fazer depois aqui a abertura da fibra, para que vocês entendam a maneira correta. Começa até mesmo na abertura da fibra. Quando você abre a fibra corretamente, quando você chega no processo aqui de alinhar ela no dedo, fica muito mais fácil, tá? Aqui nós temos uma lúnula, né? Eu já expliquei isso em outra aula. Se vocês desculpem o barulho, mas passa carro, muito carro aqui, é bem complicado para gravar. Aqui é a nossa lúnula, né? Eu já expliquei a responsabilidade da lúnula, por que que ela está ali, né? Ela não é só para enfeitar o dedo, para deixar o dedinho manchadinho, não é só para isso, tá ok? Aqui está o nosso corpo da unha. Aqui existe uma parede lateral, né? Parede lateral, ok? O outro lado é a mesma coisa. Existe uma parede lateral aqui do lado, ok? Aqui é a nossa borda livre. Quando a gente vai fazer a aderência da fibra, a gente faz a aderência da metade do corpo da unha para baixo, correto? Então, quando eu alinho a fibra, eu vou alinhar a fibra, lembrando que esse formato é um formato quadrado, é um formato square, tá? Então, você vai liberar a fibra aqui no corpo da unha, ok? Da maneira correta, vocês vão ver isso na prática. E vocês vão colocar a fibra no formatinho de leque, ó, pra baixo, tá? Formatinho de lequezinho, ok? A maneira correta para você ter um quadrado perfeito é você alinhar a fibra, tá? Dessa maneira, da seguinte maneira. Aqui existe um corpo, aqui existe uma lateral, perdão. Aqui é a lateral da minha unha. A minha fibra, ela precisa estar alinhada com a minha lateral, tá? Alinhadíssima. Aqui, ó, meu ponto zero, ponto zero. Minha fibra veio até aqui. Chegando aqui, ó, eu faço um lequezinho, que vocês vão ver na abertura, tá? Esse lequezinho, porque quando eu fecho a curvatura dessa fibra, ela vai alcançar a simetria que eu desejo, que ela vai entrar, tá? E vai ficar com a curvatura perfeita, ok? É bem por aí. Quando você alinha a fibra no corpo da unha, chegando aqui, você vai abrir ela no formato de lequezinho. Não é lequezão, quero que vocês entendam. Por quê? Existem meninas que estão abrindo a fibra, alinhando a fibra, né? Na verdade, dizendo que estão alinhando a fibra e abrindo um leque muito grande. O que eu vou te mostrar para vocês o que acontece quando a gente abre esse leque muito grande, ó. A gente abre um lequezão. Quando eu fecho, a tendência aqui é criar um dentinho, porque ela tá totalmente para fora da estrutura, ela tá totalmente para fora do alinhamento que existe aqui, ó. O alinhamento é esse. Eu coloquei muito excesso. Vocês estão conseguindo me entender? Isso está errado. Errado, tá? O alinhamento da fibra, ela precisa dar um segmento, ó. Ela precisa ter segmento, ok? Essa é a maneira correta de você alinhar a fibra no corpo da sua unha no formato quadrado. Agora, como que a gente alinha uma fibra pro formato bailarine? Porque quando a gente consegue alinhar a fibra, ó, ela tá de frente pra mim.
da maneira correta, quando a gente constrói ela, que a gente fecha a curvatura e a gente prepara toda a unha, ela precisa estar aqui, ó. Essa já é minha unha de lateral, tá vendo? A minha unha quadrada, ela tava de frente, agora ela tá de lateral. Ela fica reta, ela precisa estar reta com a sua parede lateral. Essa é a maneira correta, entendeu? Quando você vira de lado, você vê que a sua fibra está alinhada. Mesmo sem lixamento, ela está alinhada, tá? A sua curvatura está fechadinha, você consegue construir um ápex bonito, entendeu? E na hora do lixamento, olha a curvatura como é que tem que ficar, ó. Ó. Na hora do lixamento, eu não vou ter dor de cabeça nenhuma para poder lixar, tá ok, meninas? Agora, como que eu faço, Elaine, o alinhamento? Uma unha no formato bailarina. Na abertura da fibra, vocês vão conseguir entender muito mais o que eu tô tentando explicar pra vocês, tá bom, meninas? E desculpa aí o desenho, mas a pessoa aqui pra desenhar no papel, não entendo até hoje o porquê disso, porque na unha eu desenho muito bem. Mas faz parte. Então, vou colocar aqui nossa aluna de novo, nosso corpo da unha, tá? Nossa parede lateral, perdão. Tem uma parede aqui, porém eu vou agora fazer uma estrutura para dentro. A quadrada, ela é simétrica, ela é uma estrutura reta. A bailarina, assim como a estileto, ela é uma estrutura mais para dentro, tá? Então, quando a gente constrói a fibra, a gente constrói de parede lateral e entra. Ó, parede lateral e entra, tá? Ó. Na abertura da fibra, vocês vão conseguir entender muito melhor isso, ok? A minha estrutura da fibra, ela precisa estar alinhada também com a minha parede lateral. Nunca esqueça isso, tá? Porém, quando a gente vai construir a ponta, quando a gente vai colocar a fibra, a abertura da fibra correta é essa. A gente entra, ok? Na estileto, é basicamente igual a bailarina. Porém, na estileto, a gente fecha a ponta. A bailarina, a gente não fecha a ponta. A estileto, ó, a estileto, ela precisa... Gente, uma coisa muito importante que eu acabei não falando na quadrada, questão de alinhamento, a primeira parte que você precisa alinhar na sua unha é, ó, vocês estão vendo que eu faço isso daqui, ó, isso aqui é minha parede lá central, tá? A nossa unha, ela tem isso aqui, é proposital, ela tem uma parede central, ó. Vocês estão vendo esses nossos risquinhos que nós temos aqui? Dessa parede central é que eu vou medir o central da minha unha. Por quê? Existem formatos de unha como essa minha aqui, tá vendo? Ela olha mais para um lado do que para o outro. Se eu não construir essa unha na minha parede central, vocês observam que vai ficar um lado mais elevado, com menos produto e o outro lado com mais produto. Perdão. Mas a ideia não é essa, entendeu? A cliente, ela não pode sair da sua mesa com a unha torta. Vocês conseguem entender? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é, ó, alinhar a parede central de vocês, ó. Ó, é onde vai terminar a sua ponta. É a mesma coisa aqui, ó. Eu alinho. Quando eu vou aplicar essa fibra, eu preciso ver se ela tá corretamente. Eu não posso levar ela pra cabine torta. Eu tenho que ver se a fibra ela está alinhada corretamente, tá? Ó, fazer a mesma coisa na quadrada. Ó, parede central. Ó, eu tenho que ver se existe uma matemática, se a mesma matemática que tem pro lado de cá, ela tem pro lado de cá, tá? A mesma matemática que tem pro lado direito, ela precisa ter pro lado esquerdo, ok? A mesma matemática que tem pro lado direito tem que ter pro lado esquerdo. É uma coisa que vocês não podem ignorar. Tem que dar importância para isso. Então, a primeira coisa que vocês precisam medir é a parede central, ok? Porque quando eu for alinhar a fibra, quando eu for colocar, a tendência, quando você coloca assim, a fibra já vira pro lado que a unha é torta. A mesma coisa na tips. Aí, o que você faz? Pega a fibra, ó, e ajusta ela e coloca ela certinha, vai lá e ajeita a ponta, tá? E a ponta, ela precisa ficar assim, ó, alinhada com a minha parede central. Se a minha ponta estiver alinhada com a minha parede central, fica muito mais fácil trabalhar minha parede lateral, ok?
Então, assim, alinhe da maneira correta. Eu vou colocar aqui, ó, alinhamento da fibra na bailarina. Alinhamento da fibra na estileto. Tô toda estileto, tá? Esse é o alinhamento correto. E esse aqui é o alinhamento da fibra na unha quadrada. Ok, meninas? Vocês podem salvar aí essas imagens. Tentem fazer uns desenhos melhores do que o meu, tá? Então, é isso. O alinhamento teórico, tá? Da fibra nesses 3 formatos.